A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, que têm nos acompanhado sempre em nossos vídeos, nossas mensagens, e têm nos ajudado a divulgar e têm compartilhado nossas mensagens. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você pudesse se inscrever e nos ajudasse a cada dia mais alcançar mais vidas através de nossas mensagens. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa oportunidade em que você vai estar tirando para ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo ele possa encontrar liberdade no teu coração e te conduzir pelas veredas dessa palavra verdadeira no seu coração. Eu queria estar nessa oportunidade meditando com os irmãos na carta de Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus, o versículo 14, o versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele te dê graça no entendimento dessa palavra que é uma verdade em nossos corações. Irmãos, nós vivemos hoje marcados por um mundo, por uma vida muitas das vezes superficial. A superficialidade, ela às vezes domina as pessoas. E quando eu falo dessa superficialidade, eu falo de às vezes uma fé superficial. Nós vemos, irmãos, pessoas com sonhos superficiais, uma fé superficial, vida cristã superficial, irmãos. Nós vemos faltar um alicerce, uma base, uma convicção naquilo que a pessoa quer, naquilo que ela deseja e naquilo que ela quer ser realmente diante do Senhor. No Evangelho de Lucas, para você entender bem, Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, nos mostra no mesmo episódio a diferença entre duas atitudes, uma concreta e outra superficial. Fala da história daqueles 10 leprosos, homens isolados da sociedade. Eles recebem a notícia inesperada: Jesus está de passagem em nossa região. Ele deixou o caminho principal e está atravessando pelo meio desta aldeia de doentes. Eles não tinham motivação para sair das tendas, pois a vida não tinha mais sentido. A presença de Jesus os tirou para fora. Surge um coral de 10 vozes clamando: Jesus, tem misericórdia de nós. Você olha de qual deles deve ter sido a iniciativa de sair e começar a clamar. Se existe uma coisa muito importante em nossas vidas, quero que os ouvintes, os amados irmãos, entendam. Se existe uma coisa muito importante em que Cristo, em que o nosso Deus, o Espírito Santo, eles se agradam muito, é chamada a palavra iniciativa. Muitas vezes o que nós não vemos, irmãos, é uma iniciativa de pessoas em favor de coisas para si próprios ou em prol para o reino do Senhor. E nós vemos aqui 10 homens, 10 leprosos, mas um deles teve a iniciativa. O texto não fala qual foi, mas se você continuar lendo, eu tenho certeza que aquele único que voltou, eu creio que ele foi que teve a iniciativa para sair e clamar por Jesus Cristo.
Então, alguns processos para a nossa vitória. A cura se, perdoe, a cura se deu na medida em que começaram a andar, indo eles, a palavra diz. Quando eles começam a andar, eles tomam a iniciativa, que o texto diz, e indo eles. Para se voltar à vida normal, era preciso se mostrar ao líder religioso para exame. Precisamos experimentar a obra completa de Jesus em nossas vidas. Nós não podemos experimentar as coisas pela metade. Cristo não faz nada pela metade. Veja bem, 9 receberam só a cura, mas um recebeu a cura e a salvação. Muitos não experimentam a bênção completa porque param na metade do processo. Aqueles que vêm para a igreja, mas não se tornam discípulos de Cristo. No início, pararam de longe e foram curados, mas um voltou, pois queria chegar perto, andar junto com Deus. Você vê que todos os 10 receberam a cura. Eles eram 10 leprosos, com as mesmas doenças, com as mesmas expectativas, mas apenas um desejava mais, algo a mais na sua vida. Um daqueles, ele teve a iniciativa, ele viu que apenas a cura não era o suficiente para a sua vida. É preciso, irmãos, determinação. É preciso determinação para não seguir a maioria. O que muitas vezes nós vemos que as pessoas elas seguem a maioria, como esses aqui, 9, seguiram a maioria. Mas esse outro não. Ele determinou no seu coração voltar, agradecer e receber algo a mais das mãos do Senhor. Jesus ele quer nos dar, irmãos, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós ficamos felizes com aquilo que nós pedimos e recebemos, mas Deus ele tem muito mais nas suas mãos para entregar em nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E esse texto ele é interessante que ele fala sobre isso. Ele fala de um Senhor que ele se compadece de nossas fraquezas. E eu queria usar essa mensagem, esse tema dessa mensagem, e falar desse Senhor, de o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se compadece de nossas fraquezas. Existe a diferença que nós precisamos entender de início. De um Senhor que se compadece, mas que não concorda. Se compadecer é reconhecer, é saber que eu sou fraco e que Ele pode agir na minha fraqueza e me fortalecer na minha fraqueza, porque Ele mesmo diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então Ele entende uma coisa, que nós somos fracos, mas Ele não concorda, porque se Ele concordar com nossas fraquezas, Ele vai aceitar os erros que eu cometo através da minha fraqueza. Por isso, ele se compadece. O fato de ele se compadecer, ele vem nos auxiliar, nos ajudar nas nossas fraquezas. Para no momento em que eu possa até cair, eu possa fraquejar, ele vem e me fortalece. Por isso que Cristo, que o apóstolo Paulo sempre orava, pedindo para que o Senhor tirasse dele aquele espinho na carne. E o que o nosso Senhor disse para ele? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas vezes é em nossas fraquezas que ela nos leva a nós sermos fortes, irmãos. Na medida em que eu reconheço que eu sou fraco, eu sei que é ali que eu tenho que estar sempre vigiando, sempre de prontidão na presença do Espírito, para que Ele possa me fortalecer e não deixar que meus pés desviem, que meus pés vacilem e que eu não desanime. Nós olhando para o Salmo de número 73, nós vemos um líder, aquele homem chamado Asaf, um líder de louvor,
De repente, aquele homem ele começa a olhar para as pessoas que prosperavam, pessoas que não tinham vidas com Deus, pessoas que não serviam a Deus, pessoas que talvez nem iam nos templos adorar a Deus, agradecer a Deus. Ele começa a olhar para aquilo, ele começa a ficar fraco, ele começa a desanimar, os seus ossos começam a arderem, a sua fé começa a se enfraquecer. Ele vai perdendo a unção, vai perdendo o desejo de adorar ao Senhor. E ele chega a um ponto que ele mesmo entende isso. Ele corre para o altar do Senhor. Ele diz que quando ele olhou para essas coisas, os seus pés quase resvalaram. Então, às vezes, nesses momentos de fraqueza nossa, em que nós olhamos para algumas situações, em que muitas vezes, em alguns momentos, você vê talvez até pessoas que não eram para estar numa posição aos olhos nossos naturais, carnais, não era para estar na posição que estão, e talvez você numa posição talvez desprivilegiada. Você olha na sua fraqueza e você começa em algum momento até ficar entristecido, a invejar aquilo que a pessoa tem. Deus, ele reconhece a tua fraqueza. E ele vai te ajudar na tua fraqueza. Mas ele não concorda com as nossas fraquezas. Porque ele é um Deus que ele nos ajuda, nos fortalece, ele nos dá graça, nos dá poder, nos dá unção. Por isso ele fala no livro de Lucas capítulo 10, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Então nós temos esse poder para pisar serpente e escorpiões e toda a hóstia do maligno. Ele já é vencido. A nossa fraqueza é vencida. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Então ele fala uma coisa importante: retenhamos firmes a nossa confissão. Nós precisamos reter firme a nossa confissão, irmãos. Nessa mesma carta de Hebreus, capítulo 10, o versículo 23, ele diz o seguinte: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. É guardar firme a nossa convicção, irmãos. É confiar naquilo que nós pedimos. Você é convicto naquilo que você pediu a Deus? Você é convicto naquilo que você deseja, que você espera? O texto ele é muito claro para que você possa guardar firme a sua convicção, guardar a sua esperança. Fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel naquilo que ele prometeu. Você vai ver que esse capítulo 10, versículo 23, ele nos fala que fiel é que nos prometeu, irmãos. Há momentos em que as dificuldades e até fracassos momentâneos da vida vão tentar nos titubear, vão tentar, irmãos, nos afastar de nossas convicções. Entende bem isso? Existe um momento em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, que essas dificuldades que você enfrenta, que nós enfrentamos, e até fracassos momentâneos, irmãos, que há momentos em nossas vidas em que vem esses sentimentos de fracassos. Parece que nós fracassamos. E então esse momento em nossas vidas, eles vão tentar o quê? Nos titubear, nos afastar, nos fazer desistir, fazer esmorecer na fé. E vai tentar nos afastar de nossas convicções, irmãos. E nesse momento é que as nossas convicções, elas enfraquecem. Nós não estamos mais com aquela plena convicção. Quando você entra num propósito com Deus,
Você entra com um fervor, com a certeza, com a convicção de que você vai alcançar aquilo. É como aquelas pessoas que elas iniciam fazendo uma campanha de oração, aí que seja de 7 dias, de 7 semanas, de 9 semanas. Vamos colocar um exemplo de Naamã, aquele homem que o profeta disse: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele pensou que ele ia chegar no primeiro mergulho. Se ele dá o primeiro mergulho e fica curado, você acha que ele ia mergulhar os outros 6 mergulhos, irmãos? Há momento em nossas vidas que é uma necessidade de Deus nos levar até no extremo nosso, para nós perseverarmos, conquistarmos o que é nosso por direito. Naamã dá o primeiro mergulho, nada. O segundo, nada. O terceiro, nada. Eu creio que no 5º mergulho ele já estava pensando em desistir. No 6º mergulho, aquele homem ele pensa em desistir. Mas um daqueles soldados dele lhe dá um conselho para ele mergulhar. E ele vai até e dá o 7º mergulho. E ele recebe. Ele sai com a sua pele como de uma criança, limpo da sua lepra. É preciso ser convicto, irmãos. As dificuldades, os problemas, vai tentar fazer você desistir, vai tentar fazer você desanimar. Mas é nesse momento que temos que buscar força no nosso Senhor e saber principalmente que é um Senhor que Ele se compadece da nossa fraqueza. Não pensa que Deus ele te coloca numa prova, numa situação difícil. Ele fica apenas observando como observador, não. Ele entra contigo na peleja, ele luta por você. Os céus se levantam em teu favor para lutar contigo, para interceder por você. Então você não está sozinho. O importante disso é que nós precisamos confiar naquele que nós estamos pedindo. É importante isso. Nós confiarmos naquele que nós estamos pedindo, clamando. Você vê no versículo 16, o que ele fala, no versículo 16 do capítulo 4. Ele diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Chegar confiadamente, com confiança, com certeza, com ousadia, com coragem, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em quê? Em ocasião oportuna. O teu socorro, a tua resposta, ela vai vir numa ocasião oportuna. Quem sabe agora, quem sabe hoje, esse momento, é o momento oportuno, é a ocasião oportuna para Deus inclinar os ouvidos e estender as mãos em teu favor e te dar a tua vitória. Então é chegar com confiança, meus irmãos. Chegar com confiança ao trono da graça do Senhor. O capítulo 10, o versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lance fora a tua confiança, meus irmãos. Você confia em Deus? Você crê realmente nele? Então não lance fora a tua confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Então você tem que confiar naquele que você está pedindo. E essa palavra, para você, eu quero alcançar essa misericórdia. Quando você confia, você alcança essa misericórdia do Senhor. Aqueles homens, aqueles nobres, eles voltaram. Eles queriam apenas uma cura e receberam. Enquanto Cristo tinha muito mais para poder dar para aqueles homens, para aqueles 9. Eles voltaram. Então você vê que o cego de Jericó, aqueles cegos de Jericó, eles clamaram, eles receberam. Os 10 leprosos clamaram, eles receberam. Eles entram na cidade clamando e eles recebem a cura, o milagre. Aquela mulher com fluxo de sangue,
Ela recebe o milagre sobre a sua vida, porque ela determinou que ela ia alcançar, ela foi, tocou na orla do vestido de Cristo, recebeu a cura, o milagre sobre a sua vida. Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, aquela pecadora, aquela mulher entrou para a história, ela mudou a sua vida, ela mudou a história da sua casa, porque ela determinou no seu coração. Quando nós determinamos, quando nós temos essa determinação de não desistir, de não desfalecer, de não voltar atrás, o nosso Deus, Ele nos dá a vitória, Ele nos fortalece, Ele fala, eu sou contigo, esforça-te, eu sou teu Deus. Então você entende bem, para alcançar a graça do Senhor, quando eu tenho essa confiança naquele que eu estou pedindo, eu alcanço a graça do Senhor. Zaqueu, aquele homem, ele fez de tudo. Ele subiu num sicômoro bravo para chamar a atenção de Cristo. Faça alguma coisa para chamar a atenção de Cristo. Quem sabe você precisa fazer isso, mas quem sabe não precisa. Aquele homem, ele chama a atenção do Senhor. Ele recebe o milagre na sua vida. Ele recebe o perdão, recebe a salvação, recebe a restauração no seu lar, na sua família. E outra coisa, quando eu confio em Deus, é para sermos socorridos no momento oportuno. Olha o que fala o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10, o versículo 37, 38 e 39, nos diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós cremos para a conservação da nossa alma, para a salvação da nossa alma, para a conquista do nosso dia a dia. Então que você possa entender uma coisa. Nós estamos pedindo a um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Ele se compadece de nossas fraquezas. Isaías 53, versículo 4 e 5. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Ele levou sobre si. Ele já estendeu as mãos sobre nós. Ele já se compadeceu de nossas vidas. Ele já se levantou em nosso auxílio. Ele já enviou o Consolador. Quando você olha para o Salmo 91, ele fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o nosso escudo, irmãos. Ele é broquel. Ele é a nossa luz durante a noite. Ele nos protege durante o dia. Então é você confiar nesse Deus maravilhoso. É você crer que Ele pode te livrar. Ele se compadece de você. Olha quantas palavras Ele deixou de fortaleza para nossas vidas. Palavras que nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando, venha nos fortalecer, venha renovar o nosso ânimo, venha renovar a nossa fé, venha consolar nossos corações, venha mostrar que nós não estamos sozinhos. Então é você confiar nesse Deus maravilhoso. Você olha para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas horas de angústia. Então Ele está contigo em todos os momentos. Em todos os momentos Ele está conosco, está com você. Então entende uma coisa, esse Deus, Cristo, Ele é um sumo sacerdote que se compadece de suas fraquezas.
Ele sabe o que você está passando. Ele sabe como agir na sua vida. Ele sabe o momento oportuno para estender as mãos sobre a sua vida e te dar a vitória. A conclusão que nós chegamos, irmãos, nessa mensagem. O tópico desse capítulo 4, ele diz o seguinte, que lemos nessa carta aos Hebreus. Nesse capítulo 4, ele fala: resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você. Deus, ele sabe o que você precisa. Ele sabe como te ajudar. Ele sabe, nesses momentos de aflições, de dificuldade, de desejo de largar tudo, abandonar tudo. Ele sabe como ele te ajudar nesse tempo oportuno e te dar a vitória. Confia nesse Deus. Confia nesse Deus. Um Senhor que se compadece de nossas dores. Um Senhor que se compadece de nossas lutas e fraquezas. Mas que nós possamos pensar como Jó. Jó capítulo 19, versículo 25, em que ele diz o seguinte, depois de tudo que ele estava enfrentando na sua vida, aquela dificuldade, aquela enfermidade, aquele homem que até a família, parentes, amigos não chegavam mais perto daquele homem, pela sua enfermidade que ele tinha. Se raspava, se coçava com um caco de telha. Mas aquele homem, após muitas vezes até ouvir palavras de acusação, ele chega ali no capítulo 29, no capítulo 19, e o versículo 25, é como se ele desse um brado de vitória, e que esse brado de vitória possa ser dado no teu coração, nessa oportunidade, e você falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Dá esse brado de vitória, essa oportunidade, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Fala: eu sei que meu Redentor vive e que ele se levantará em meu favor. Ele já está de pé, pronto para te abençoar. Que Deus te abençoe. Deus abençoa agora esse ouvinte, meu Deus. Abençoa agora esse irmão, essa irmã. Ele está passando por esse momento difícil, de dificuldade. Talvez falência espiritual, falência moral, falência financeira, falência, meu Deus, conjugal. Eu quero pedir agora, restaura, meu Deus, aquilo que foi perdido. Restaura, meu Deus eterno, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que tudo que o diabo, meu Deus, roubou, vai ser restituído 7 vezes mais, ó Deus eterno. E nós profetizamos isso, ó Pai, nesse momento, que tudo que agora esse irmão perdeu, essa irmã perdeu, seja restituído 7 vezes mais, ó Deus eterno. Que eles tenham um lar de bênção, um lar de prosperidade, uma família restaurada, trabalho restaurado, lojas restauradas, meu Deus eterno, amizade restaurada, saúde restaurada, meu Deus eterno. Eu abençoo agora essa vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a cada dia Ele possa te fortalecer, a cada dia mais, a cada momento mais, e que essa palavra ela possa penetrar na tua alma, no teu entendimento, e possa dar o efeito positivo que veio do coração de Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus.